A força de um único golpe pode mudar tudo. Não se tratava apenas de um ato violento. Era uma declaração, uma demonstração de poder, uma mensagem de que certas pessoas não merecem respeito. O som de uma bota brilhante batendo contra uma caixa torácica ecoou pelo fórum, um lugar que deveria representar a justiça, mas naquele instante estava imerso em injustiça. Por um breve momento, um silêncio pesado se instalou, só para ser rompido por uma risada fria e arrogante de um policial. Ele se erguia sobre ela, com a insígnia brilhando sob as luzes fluorescentes, e seu sorriso despreocupado mostrava claramente que ele jamais precisaria responder por seus atos. Vocês não pertencem aqui, ele disse, balançando a cabeça como se ela fosse insignificante, quase nada. Suas palavras atingiam com mais força do que o próprio chute, cortando o ambiente como uma lâmina afiada, carregada de séculos de opressão, de desvalorização humana e de um abuso sistêmico interminável. Mesmo com a sala lotada, ninguém se mexia. Alguns desviavam o olhar, outros permaneciam paralisados pelo medo, e alguns até acenavam como se, em silêncio, aprovassem que acontecerá. Comentários sussurrados circulavam, sugerindo que talvez ela o tivesse provocado, que deveria ter ficado quieta, que teria sido melhor se soubesse. Ela jazia no chão frio, com o cheiro de madeira polida e de papéis jurídicos enchendo seus pulmões, mas não se movia de imediato. Esse momento era muito maior do que ela. Não se tratava apenas de um policial racista descontando sua raiva. Era sobre cada injustiça ignorada, cada caso arquivado, cada vez que um distintivo serviu de escudo para o ódio. E agora tudo isso acontecia num fórum, o mesmo lugar onde a justiça deveria reinar. Com uma respiração profunda e constante, ela se levantou devagar e com determinação. O clima mudou na hora. Aquele silêncio denso que só acontece quando algo realmente terrível ocorre. Por um breve segundo, o sorriso arrogante do policial vacilou, como se uma pequena parte dele reconhecesse seu erro, embora seu orgulho fosse tão grande que ele não admitisse. Ela ajeitou o blazer, tirou o pó dos vestígios deixados pela bota e ergueu o queixo. Seus olhos se encontraram com os dele, e naquele olhar tranquilo, mas perigoso, havia mais poder do que em qualquer explosão de raiva. Você acha que é intocável? Não é, ela disse, com uma voz calma, controlada e cortante. O policial bufou e cruzou os braços sobre o peito forte. Senhora, o senhor não faz ideia com quem está lidando. Nesse instante, um leve sorriso de cumplicidade surgiu em seu rosto, um sorriso que gelou o ambiente. Com a autoridade de quem sempre foi subestimada, ela declarou: eu sou a juíza. Por um único batimento de coração, tudo mudou. A cor desapareceu do rosto dele, e seu sorriso confiante se desfez em confusão e depois em terror puro e sem disfarces. Isso não era apenas um ataque a qualquer mulher negra. Não se tratava de silenciar mais um indivíduo comum com violência. Era a presidente do tribunal, a mulher que, naquele exato momento, detinha o destino dele em suas mãos. O silêncio na sala se tornou tão intenso que até respirar parecia demais. Cada pessoa que havia ignorado o ataque, que havia desviado o olhar ou murmurou desculpas, ficou paralisada, com os olhos arregalados e a boca entreaberta, pois a história havia se transformado. O distintivo já não o salvaria. As consequências estavam chegando. Mas até onde ela iria? O que exatamente ela faria e quão profundo seria seu declínio no poder? Isso não era apenas um golpe do destino, era justiça. Naquele fórum, onde se luta firmemente contra o racismo, a discriminação e qualquer forma de injustiça, uma história poderosa de equidade e narrativa sincera estava se desenrolando. Se você já sofreu preconceito, saiba que é visto, é valioso e merece respeito. A história de hoje é sobre virar a mesa, sobre ver o karma bater forte. Sente-se, preste atenção e lembre-se. Sua voz e sua história importam, se você realmente acredita na justiça. A cidade de São Paulo pulsava com vida, uma mistura de arranha-céus e sombras longas que se estendiam pelas ruas. Era um lugar de contrastes, riqueza e pobreza, oportunidades e opressão, justiça e corrupção, todos entrelaçados em uma luta incessante.
Por trás das fachadas modernas dos escritórios e condomínios luxuosos, escondia-se uma realidade dura, uma verdade gravada nas calçadas rachadas dos bairros periféricos, visível nos olhares cansados dos jovens e na resignação daqueles que sabiam que o sistema nunca foi feito para eles. Carla Oliveira conhecia essa verdade desde pequena. Cresceu vendo seu pai, um homem de profundas convicções, se perder em batalhas que jamais pôde vencer. Ele era advogado, lutava em casos quase impossíveis e acreditava firmemente numa justiça que raramente alcançava pessoas como ele. Ele se dedicava completamente até que e não restava nada. Carla viu seu pai se quebrar, sua esperança murchar sob a pressão de derrotas nos tribunais e acordos silenciosos que mal arranhavam a corrupção sistêmica. Mas, enquanto o espírito dele se apagava, o dela se fortalecia, uma determinação inabalável e a convicção de que a única maneira de mudar o sistema era de dentro para fora. Assim, ela fez o que ninguém esperava. Saiu das salas lotadas da faculdade, onde era uma das poucas estudantes negras, e se abriu caminho por estágios difíceis e julgamentos iniciais. Carla subiu não por favores ou privilégios, mas por pura e incontestável competência. No tribunal, ela era temida. Sabia usar a lei como uma espada e falava com uma autoridade que fazia até os advogados mais experientes hesitarem. Agora, com 43 anos, ela ocupava o cargo de juíza no Tribunal Superior de São Paulo, uma das juízas mais jovens da história do estado, uma mulher negra com um poder inegável, embora esse poder viesse acompanhado de resistência. Cada decisão a favor dos marginalizados era acompanhada por murmurinhos nos corredores, olhares desconfiados e comentários sussurrados que questionavam sua legitimidade. Promotores testavam sua paciência, policiais se irritavam com sua autoridade, e advogados assumiam equivocadamente que ela podia ser intimidada. Mas Carla estava acostumada a provar o contrário. E então havia o policial, Marcos Souza. Marcos Souza era um homem que nunca duvidou de seu lugar no mundo. Cresceu em uma família de policiais e entrou para a polícia de São Paulo logo após a faculdade. Embora não tenha sido um aluno brilhante, se destacou no esporte, ganhando o apelido de Garoto de Ouro, com traços marcantes e um temperamento explosivo. Ele não queria ser policial por justiça ou para servir a comunidade. Ele desejava poder, a autoridade, o respeito que vinha com o distintivo, a capacidade de entrar em uma sala e fazer com que todos se afastassem. Durante anos, ele se via como um soldado, não lutando contra o crime, mas contra aqueles que, segundo ele, estavam destruindo a cidade. Jovens negros nas esquinas, famílias em bairros deteriorados e ativistas que exigiam mudança. Sua versão de justiça não vinha dos tribunais ou das leis, mas de seus punhos, de sua porra e da pressão de sua bota. O sistema o havia recompensado, ignorando denúncias, minimizando relatórios de uso excessivo da força e deixando vídeos de lado como se fossem irrelevantes. Ele nunca fora realmente desafiado, até aquele dia. O caso que os unia deveria ser rotineiro, uma simples audiência processual sem nada de especial. Carla esperava um dia normal no fórum. Argumentos jurídicos, objeções e o habitual teatro dos advogados ansiosos para defender seus casos. Confiante e preparada como sempre, ela entrou no prédio do fórum quando, de repente, viu uma confusão se formando logo na entrada. Um grupo de policiais se aglomerava em torno de um homem negro, vestido de maneira simples. Seu rosto demonstrava tensão e suas mãos, levantadas em um gesto de submissão, diziam que ele não tinha escolha. Sem precisar ouvir as palavras, Carla já sabia o que estava acontecendo, já tinha visto essa cena muitas vezes. Com voz firme e profissional, ela perguntou: "Há algum problema, oficial?" Mas no instante em que Marcos se virou e a encarou, ela percebeu em seus olhos algo feio, algo profundo e enraizado que nada tinha a ver com a lei, mas sim com sua crença sobre quem merecia ter poder. "Quem você pensa que é?" ele disparou, sem o menor traço de respeito. Seu olhar a desdenhava, desafiando-a a não recuar, e ela não recuou. Marcos nunca tolerara desobediência, especialmente de uma mulher negra que se recusava a baixar a cabeça. Sem qualquer aviso, ele a empurrou com força, um golpe violento que a fez perder o equilíbrio enquanto seu salto escorregava no piso polido.
Suspiros e exclamações se espalharam pelo fórum, mas ninguém interveio. Nem os colegas dele, nem os advogados que aguardavam seus casos fizeram qualquer coisa. Todos apenas assistiram, paralisados, como tantas vezes antes. Em seguida, veio o chute, um golpe brutal e calculado, carregado de raiva e da arrogância de quem acha que pode sair impune. O corpo dela caiu no chão e ela ofegou de dor. Mas ninguém se moveu. Lá, deitada e olhando para o teto, entre murmúrios e desculpas sussurradas, algo se tornou claro em sua mente. Aquele homem não sabia com quem estava lidando. Ele acreditava estar seguro, como se estivesse apenas impondo sua vontade a mais um ninguém. Mas ele estava muito enganado. Lentamente e com firmeza, ela se levantou, ignorando a dor aguda em seu lado e o desconforto que se espalhava pelas costelas, ajeitou seu terno e fixou seu olhar nele novamente. Com apenas 4 palavras, ela observou enquanto o mundo de Marcos desmoronava. Houve um silêncio denso, como diante de uma tempestade, enquanto o peso de suas palavras despedaçava toda a arrogância dele. Ela viu o choque estampado no rosto dele, como sua mandíbula se contraiu e seus olhos desviaram nervosamente para outro policial, em busca de uma saída, esperando que alguém intervisse, mas ninguém o fez. A atmosfera havia mudado. O ar estava mais pesado, carregado de uma tensão impossível de ignorar. Cada testemunha, advogado e policial ficou imóvel, percebendo que aquilo não seria enterrado como tantas outras vezes. Com passos firmes, Carla avançou, e o som de seus saltos no mármore ressoava com clareza, não dando a Marcos nem um instante para se recuperar. Ela queria que ele sentisse, que entendesse de imediato a gravidade do erro cometido. Você acabou de agredir uma juíza em atividade, anunciou com voz serena e precisa, cada palavra cortando o silêncio como uma lâmina em seu fórum, diante de dezenas de testemunhas e câmeras. O rosto de Marcos se contorceu, enquanto ele procurava, desesperadamente, uma desculpa para retomar o controle. Toda a sua carreira fora construída na crença de que homens como ele nunca teriam que prestar contas. Ele escapara de tantas denúncias por uso excessivo da força, com vídeos que desapareciam misteriosamente e relatórios reescritos a seu favor. Até aquele dia, ele jamais havia enfrentado consequências reais. Com um tom de zombaria, ele exclamou: "Isso é ridículo. Você se meteu em uma situação que não entende." Ficou agressiva, e eu reagi. "Talvez na próxima aprenda a não se meter em assuntos policiais." "Assuntos policiais", replicou Carla, com uma voz que misturava ironia e determinação, como se cada palavra afirmasse seu compromisso. "Então é normal, no trabalho de polícia, agredir mulheres desarmadas em plena luz do dia." Por um breve instante, algo feio brilhou no rosto de Marcos, apenas para desaparecer tão rapidamente. Suas mãos tremiam levemente enquanto procurava apoio na multidão, mas os outros policiais desviaram o olhar. Alguns até recuaram um passo, afastando-se, algo que Carla percebeu com satisfação silenciosa. Ele estava sozinho, e isso ele sabia. "Eu não sabia quem você era", murmurou ele, com voz tensa, tentando retomar o controle. "Se eu soubesse." A risada de Carla cortou a tensão como uma faca, fria e sem humor. "Se você soubesse, não teria me tocado. Teria reservado essa violência para alguém que não pudesse se defender, para alguém sem poder." Marcos apertou a mandíbula dolorosamente. Seu rosto ficou vermelho e sua respiração se tornou superficial. Ambos sabiam, no fundo, que era verdade. Com um leve aceno de cabeça, ela o examinou e, após uma breve pausa, disse devagar: "Você vai ser preso." Sua voz, neutra como uma previsão do tempo, ressoou no silêncio. Imediatamente, Marcos se enrijeceu. "Desculpe-me." Ele começou, mas Carla o interrompeu, indicando um subordinado próximo ao estrado, um homem que, ao contrário dos outros, demonstrava lealdade. "O oficial Santos me agrediu aqui mesmo, no fórum", continuou com voz firme e inabalável. "Ele será detido e processado como qualquer agressor violento, e não espero resistência." Um músculo no rosto de Marcos se contraiu enquanto seus punhos se cerravam e abriam, e sua respiração acelerava. Toda a sua vida lhe ensinara que momentos assim eram impensáveis,
que homens como ele jamais teriam que usar algemas, que nunca sentiriam o frio do metal em sua pele. Mas ali, em meio a um fórum onde cada olhar se transformará em júri, ele sentia seu poder escorrer. Não faça isso, murmurou em voz baixa, como se fosse um último aviso. Carla deu um passo adiante, aproximando-se o bastante para que ele visse a determinação em seus olhos. Eu não fiz nada, sussurrou. Foi você. Antes que ele pudesse processar completamente suas palavras, o subordinado avançou, colocando as algemas que fizeram um clique definitivo. Pela primeira vez em sua vida, Marcos sentiu o frio e implacável toque do metal em seus pulsos. Um silêncio esmagador se instalou, enquanto todos os presentes assistiam ao que parecia impossível. Mas isso não era tudo. Carla não se contentaria em vê-lo apenas preso ou arrastado para fora do fórum de correntes. Ela queria que aquele momento fosse apenas o início, pois sua verdadeira queda ainda estava por vir. O fórum deixou de ser apenas um lugar de lei e se transformou em um palco onde tudo o que Marcos havia construído estava desmoronando. O peso das algemas não era nada comparado à realização esmagadora que invadia seu peito. Ele passou anos acreditando ser intocável, que o mundo sempre o protegeria, e agora estava à mercê do próprio sistema que ele manipulava. O subordinado esperava, em silêncio, pelas próximas ordens de Carla, e ela deixou que o silêncio se estendesse, permitindo que ele sentisse cada gota de humilhação. Sua respiração mudou. A postura arrogante que antes exibia deu lugar a ombros rígidos e mandíbula trancada. Mas o que mais o delatava eram seus olhos, que já não a olhavam com desdém, mas com a compreensão de que ela era perigosa, de que era alguém que ele jamais imaginara. Uma mulher negra com mais poder, mais controle e com a firme determinação de usá-lo contra ele. Finalmente, Carla se aproximou ainda mais, com voz fria e decidida, e disse: Eu analisei o vídeo. Imediatamente, uma onda de choque percorreu o fórum. Marcos se enrijeceu ainda mais enquanto o olhar de Carla permanecia fixo nele. O incidente havia sido gravado de vários ângulos, tanto pelas câmeras do fórum quanto por testemunhas, e o vídeo já estava sendo usado como prova. Marcos abriu a boca, mas Carla ergueu a mão de forma categórica. Guarde suas desculpas. Acabou, afirmou, enquanto seus lábios se fechavam numa linha fina e seu corpo se enrijecia, como de um animal encurralado. Com desespero, ele disse: Eu agi em nome da segurança policial, eu garanti a área. Eu não sabia quem você era, e isso supostamente compensa. É isso que você chama de agir, replicou Carla, sua voz cortante como um chicote. É isso que você faz quando acha que pode pisotear outra mulher negra como se ela não importasse. Ela se aproximou ainda mais, com expressão firme. Você pensou que eu não valia nada, que eu não importava, mas você se enganou. Marcos não respondeu. Não havia nada a dizer que pudesse mudar a situação. Carla então lançou um olhar pelos rostos dos espectadores, advogados, secretários, policiais que antes assistiam em silêncio, e disse: Esse é o homem que tantos escolheram proteger. Sua voz ecoava pelo ambiente. Um homem que acredita que sua placa lhe dá o direito de ser juiz, júri e carrasco. Mas hoje, oficial Santos, você está no meu tribunal, e eu sou a lei aqui. O subordinado ao lado de Marcos se contraiu ainda mais enquanto Carla inspirava profundamente, preparando-se para o que viria a seguir. Determino que o oficial Marcos Souza seja, imediatamente, afastado do serviço. Ele será preso e acusado de agressão, uso excessivo da força e abuso de poder. Será processado como qualquer outro criminoso que compareça a este tribunal, e não terá fiança até o julgamento. Um suspiro coletivo percorreu a sala, enquanto Marcos se contorcia com as algemas. Você não pode fazer isso, resmungou com voz de incredulidade e pânico. Eu tenho direitos. Carla soltou uma risada suave, sem traço de alegria. Interessante escolha de palavras. Considerando quantas pessoas você negou esses mesmos direitos, respondeu friamente. O rosto de Marcos ficou ainda mais vermelho ao perceber que tudo estava escapando de seu controle. Toda a sua vida se baseara na ideia de que ele era o chefe, intocável e temido, mas agora ele era apenas mais um nome no processo, mais um réu algemado. Nesse instante,
Tudo se colocou em movimento. O subordinado avançou. Agarrou firmemente o braço de Marcos, e o som de seus passos arrastados pelo piso polido foi ensurdecedor. Ele estava atordoado demais para resistir, surpreso demais para lutar. Quando, de repente, as portas do fórum se abriram de par em par. Um homem bem vestido, acompanhado de 2 policiais, entrou com uma urgência e autoridade que não podiam ser ignoradas. Carla o reconheceu imediatamente, o chefe de polícia, Carlos Mendes. Sua presença transformou o ambiente instantaneamente. Senhoria, disse Carlos com voz calma, precisamos conversar sobre isso. Carla não hesitou. Não há nada para conversar, respondeu com firmeza. Carlos deu um passo à frente e baixou a voz, de forma que só ela pudesse ouvir. Juíza Oliveira, isso vai estourar na mídia. Podemos resolver isso nos bastidores. Ela o encarou fixamente. Você já lidou com outras reclamações, continuou ele. Após uma breve pausa, Carlos demonstrou um lampejo de contenção e disse: aconselho que repense essa abordagem. Carla se inclinou, também abaixando a voz. Eu já repensei. Com isso, ela se voltou para os agentes e ordenou: levem-no. Um silêncio absoluto se instalou enquanto os passos de Marcos ressoavam, as portas se fechavam, e todos assistiam à queda de um homem que viverá acreditando ser invencível. Carla não se deixou abater. Ela já havia proferido seu veredicto, e a justiça estava apenas começando. O ar no fórum estava carregado, denso, repleto de uma tensão quase palpável que ninguém conseguia ignorar. Cada pessoa presente sentiu o peso do que havia acontecido. Nos corredores, sussurros e conversas baixas se espalhavam enquanto advogados, secretários, policiais e funcionários tentavam compreender o que tinham testemunhado. Alguns acreditavam que o sistema o protegeria como sempre, mas agora todos sabiam a verdade. Haviam visto o aço frio fechar em seus pulsos, o policial antes tão arrogante ser conduzido para fora, com o rosto contorcido pela raiva, pelo espanto e por um medo quase paralisante. Juíza Oliveira não ficou para vê-lo partir. Ela cumpriu sua sentença, e a justiça começava a seguir seu curso. Em vez disso, ela girou rapidamente, com passos firmes e decididos, e seguiu pelos corredores rumo ao seu gabinete. As pessoas nos corredores, seja por admiração, medo ou ressentimento, evitavam encará-la, pois todos sabiam o que ela havia feito. Mal havia entrado em seu escritório e fechado a porta que já se ouviu uma batida forte e enérgica. Uma batida que carregava autoridade e expectativa. Ela já sabia quem era, mesmo antes de se virar. O chefe de polícia Carlos Mendes reapareceu, sem esperar ser convidado. Sua presença impunha respeito, carregada do peso do que vinha dizer. Ele se movia com uma energia contida, mas que também revelava algo mais sombrio. Seu rosto estava sério, sua mandíbula tensa, seus ombros erguidos, uma mistura de calma forçada com um toque de ameaça quase predatória. Ele não estava ali para fazer perguntas, estava ali para restaurar a ordem, pois acreditava que ela a havia desordenado. Você deveria ter me consultado, disse ele com voz grave e controlada. Poderíamos ter resolvido isso sem tanto tumulto. Carla ficou parada, cruzou os braços devagar e o observou com frieza distante. Eu teria dito o mesmo, respondeu ela com naturalidade. Carlos suspirou e balançou levemente a cabeça, como se ela ainda não compreendesse a seriedade da situação. Você realmente acha que vai ganhar? Que pode derrubar algo que foi construído em décadas? Perguntou. Carla manteve o olhar fixo nele. Acho que Marcos percebeu isso até que se deu conta de que sua placa agora não vale nada, respondeu ela com calma. Carlos soltou uma risada baixa e sombria, e seus olhos se endureceram. Você não é a única, Carla. Existem outros. E acredite, eles não têm medo de você. Aliás, você deveria ter medo deles. Carla o encarou intensamente e perguntou: isso é um aviso ou uma ameaça? Carlos se aproximou, apoiou ambas as mãos sobre a mesa, inclinando-se, falou quase em sussurro. Essa é a sua realidade. Você não faz ideia do que desencadeou. Acredita mesmo que o sistema vai deixar você desmontar algo que levou décadas para ser construído? Carla sentiu o frio de suas palavras e a amarga verdade por trás delas,
Ele não falava só por si, mas em nome de uma força obscura que sempre operou nas sombras, corrompendo a justiça por dentro. Ela se inclinou também, com voz baixa e determinada. Você quer que eu sinta medo? Quer que eu me sinta encurralada e indefesa? Pois ouça, lutei a vida inteira contra homens como você e contra sistemas assim. E continuo de pé. Não importa o que você faça, eu vou continuar lutando. Um longo silêncio se seguiu, até que Carlos se endireitou, reafirmou sua postura e disse, friamente, então você é tola. Ele balançou a cabeça enquanto se dirigia à porta e acrescentou, tolas não duram neste mundo. Quando ele estendeu a mão para o pomo, Carla o interrompeu. Diga a eles que ainda não terminei. Em um tom suave, ela completou. Diga que, pela primeira vez, o sistema que eles criaram agora se volta contra eles, e que eles deveriam ter medo. Carlos não respondeu. Simplesmente abriu a porta e saiu. O som do tranco da fechadura soou como o traçar de uma linha de batalha. Carla soltou um longo suspiro, recostou-se na cadeira e soube que a luta estava apenas começando, e que ela estava pronta. Os últimos dias do julgamento foram explosivos. O fórum lotado, repórteres em cada canto, e uma atmosfera tão densa que quase sufocava. Cada grande canal de notícias estava cobrindo o caso, e cada especialista jurídico analisava as implicações. São Paulo jamais tinha visto algo assim. Uma juíza que se recusava a recuar, um confronto policial desatado e um policial, outrora respeitado, enfrentando a justiça que ele achava que o tornava intocável. Sentada no banco dos réus, Carla impôs uma presença inabalável enquanto a acusação detalhava cada cargo contra Marcos. O vídeo foi exibido diversas vezes, eliminando todas as desculpas, mentiras e justificativas falsas. Em câmera lenta, se via o rosto dele se contorcendo em pura crueldade, sua voz transbordando arrogância. Não havia mais espaço para dúvidas. Quando o veredicto foi anunciado, a sala explodiu com um retumbante culpado para todos os encargos. O som das algemas se fechando pela segunda vez nos pulsos de Marcos foi ensurdecedor, definitivo. Mas desta vez não houve resistência, nem protestos furiosos. O rosto dele permaneceu inexpressivo, os olhos vazios, como se finalmente tivesse entendido o peso de suas ações. Tarde demais. O mesmo sistema que o protegia havia se voltado contra ele, e não havia escapatória. Carla observou-o atentamente, procurando um traço de arrependimento, mas encontrou apenas a casca vazia de um homem que viveu acreditando ser intocável, até que as paredes finalmente se fecharam sobre ele. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, e enquanto levavam embora, ela não desviou o olhar, fez questão de que ele sentisse cada segundo. Enquanto isso, o chefe de polícia Carlos Mendes desapareceu dos holofotes. As revelações sobre o passado de Marcos levaram a uma investigação profunda dentro do departamento, e logo as conexões se revelaram. Subornos, encobrimentos e a proteção sistemática de policiais violentos. Carlos havia sido responsável por manter homens como Marcos impunes, mas agora, com a cidade exigindo mudança e justiça de verdade, ele se tornou um fardo. Sua renúncia foi discreta e sem cerimônias, uma breve declaração citando motivos pessoais, embora todos soubessem a verdade. Ele foi forçado a sair. Seu império desmoronou da noite para o dia, e Carla não o viu mais, mas ela sabia que homens assim nunca somem por completo. Eles se escondem nas sombras, sempre prontos para recuperar o poder. Por enquanto, porém, ele não passava de nada. Para Carla, a vida havia mudado para sempre. Ela não era mais apenas uma juíza. Havia se tornado um símbolo, uma força que abalou os alicerces do sistema. As ameaças e a pressão não diminuíam, mas ela também não cedia. Continuou lutando, recusando-se a recuar, mesmo quando teria sido mais fácil desistir. E foi por isso que outros também começaram a se levantar. Novos casos foram abertos, investigações há muito enterradas ressurgiram, e aqueles que permaneceram em silêncio por anos finalmente falaram, na esperança de serem ouvidos. Pouco a pouco, quase de forma dolorosa, a cidade começou a mudar. Em uma noite, muito depois de o fórum ter se esvaziado, Carla ficou junto à janela de seu gabinete, olhando para a cidade. As ruas continuavam vibrantes, cheias de movimento e vozes,
e a história se reescrevia em tempo real. Ela pensou em seu pai, nas batalhas que ele travou, nas que perdeu, naquelas que achou impossíveis de vencer. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo e voltou sua atenção para a mesa, onde uma nova pasta de caso a aguardava. O trabalho ainda não tinha terminado e nunca terminaria, mas, pela primeira vez em muito tempo, a justiça parecia palpável, real, possível, e isso bastava. O que realmente significa justiça? É apenas uma lei escrita no papel, um veredicto no tribunal? Ou é algo mais profundo, algo frágil que deve ser conquistado a cada dia? Pois assim que você para, o sistema te engole. A história de Carla Oliveira é apenas um exemplo. Quantas pessoas nunca têm seu dia no tribunal? Quantas sofrem em silêncio, esperando por uma justiça que nunca chega? Esta história não é apenas sobre um policial corrupto ou uma juíza poderosa. É sobre um sistema que falhou por tempo demais. É sobre a escolha entre ficar calado ou enfrentar a verdade de frente. E agora, a pergunta é: o que você faria no lugar dela? Se essa história te toca, se você acredita em lutar contra a corrupção e em exigir mudanças, e não permitir que os poderosos escapem impunes, junte-se à luta. Porque a batalha está apenas começando.